Olá, seja bem-vindo ao programa Ação Nacional de hoje. Em meio à turbulência política que vivemos no Brasil, existem muitas dúvidas. Dia a dia convivemos aí com vocabulário diferente, como primeira, segunda instância, foro privilegiado, habeas corpus, liminares, etc. E para esclarecer tudo isso para o nosso telespectador, hoje nós vamos bater um papo aqui com o advogado e professor Sérgio Valim, ele também que é coordenador geral do curso de Direito da Unip. Boa noite, doutor Sérgio. Boa noite, Júnior. Boa noite a todos os telespectadores aqui da TV Século XXI. Bom, são palavras um tanto quanto, às vezes, difíceis para as pessoas poderem entender tudo isso que a gente falou, né? Mas que está sendo bastante divulgada na mídia ultimamente e também até questionada por setores jurídicos. E muito desses questionamentos, nós ficamos com um senso de interrogação bem grande. O que é tudo isso que nós estamos vivendo, né, doutor? Exatamente. Eu acho que com aquele julgamento do Mensalão há uns anos atrás, né, acho que a justiça ficou mais em foco e buscando mais uma transparência maior, uma acessibilidade maior para a população. Então, todos esses termos começaram a vir à tona, né? E causando, às vezes, um pouco de dificuldade da população de entender. Mas, aos poucos, hoje, eu acho que quase todo mundo está caminhando para ter noção, né, dos principais termos que estão sendo falados aí. É impressão minha ou está tendo um senso mais de justiça no ar? As pessoas terem, assim, querer buscar seus direitos e tudo mais? A Constituição de 88, Constituição Federal de 88, e depois as legislações que vieram na sequência dela, que eram para complementá-la, gerou, né, na minha opinião, na opinião de várias pessoas da área do direito, gerou uma democratização maior da justiça, no sentido da população ter mais acesso à justiça, buscar mais seus direitos, né? Veio o Código de Defesa do Consumidor, veio legislação nova na área civil, veio legislação nova na área processual, legislação que veio a facilitar acesso à justiça, dos juizados especiais, na justiça comum, na justiça especializada. Então, isso veio a criar para a população facilidade para que pudesse ter acesso à justiça, e aí creio que a justiça começou a ser muito mais vista pela população de uma maneira geral. E como funciona a justiça no Brasil, doutor Sérgio? Bom, a justiça no Brasil, ela é formada por órgãos jurisdicionais, por órgãos da justiça, né? A Constituição define que nós temos lá o Supremo Tribunal Federal, nós temos o Conselho Nacional de Justiça, que é uma espécie de conselho que vai fiscalizar a própria justiça. Depois a gente tem o Superior Tribunal de Justiça, que é chamado Tribunal de Terceiro Grau, né, de decisão. Aí a gente tem os tribunais federais e os juízes federais, os tribunais do trabalho e os juízes do trabalho, os tribunais eleitorais e os juízes eleitorais, os tribunais militares e os juízes militares e os tribunais estaduais, até então, antes do que eu estava falando, são na esfera federal. E os tribunais estaduais e os juízes estaduais, cada um desses tribunais e juízes respectivos com sua competência ou atribuição de julgamento. Mas é assim que são distribuídos os órgãos que formam o Poder Judiciário brasileiro? Isso, exatamente. A própria Constituição, ela estabelece essa distribuição. E depois, né, a Constituição estabelece também a competência de cada um, qual seria o mecanismo de acesso para cada uma dessas justiças. Deixa uma coisa assim bem clara e que muitos até criticam, né, que não seria uma matéria constitucional, né, ser tão aprofundado nesse tema, né? Mas, por outro lado, eu creio que deixa de uma maneira geral, a população mais ciente daquilo que ela pode fazer em cada um dos tipos de justiça no Brasil. E como é a estrutura do judiciário brasileiro? Porque daí tem o ministro da Justiça, mas tem o Supremo... Assim, até o terceiro grau de jurisdição, que é o Superior Tribunal de Justiça, nós temos nos tribunais os juízes que são chamados de desembargadores, que é o nome do juiz de segundo grau, e nós temos, em primeiro grau, os juízes, né? Então, o juiz estadual é chamado juiz de direito, o juiz federal, do trabalho, o juiz trabalhista, e assim por diante, né?
A partir do terceiro grau, aí já se chama de ministro, né? Os ministros do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Que sempre são compostos por vários, não é só um que determina. Sim, no Supremo são 11 ministros, né? No Superior eu não me lembro agora a quantidade, mas acho que é significativamente maior, deve ter em torno de mais de 30 ministros. E depois tem também o Tribunal Eleitoral Superior, Tribunal Isso, Eleitoral. todos esses tribunais aí, tem os Tribunal Superior. Então, na Justiça do Trabalho, que tem os tribunais, então, que tribunais tem? Os tribunais regionais, só para dar o exemplo da Justiça do Trabalho, os tribunais regionais e o Tribunal Superior, né, que é acima do regional. Na Justiça Eleitoral, tem os tribunais regionais eleitorais e o Tribunal Superior Eleitoral. Né? E na Justiça Federal, os tribunais regionais federais. E qual é o superior do Tribunal Regional Federal? O Superior Tribunal de Justiça, que é o Tribunal de Terceira Instância, aí no caso. Né? Esse que então, a gente por exemplo, tem visto na mídia hoje é o Supremo Tribunal... Supremo Tribunal Federal. É a última instância, chamada Suprema Corte, né? Mas ele estaria acima, tipo, do Superior Tribunal do Trabalho? Ele está acima de Tribunal todos Eleitoral. Os tribunais. Todos os tribunais, o Supremo Tribunal Federal, ele está acima de todos os tribunais. Agora, nem sempre uma matéria que está correndo no Superior Tribunal do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho, TST, é matéria que chega ao Supremo Tribunal Federal. Depende do quê? Da competência se encaixar para ir para o Supremo. Uma discussão constitucional. O Supremo Tribunal Federal, normalmente, ele vai julgar questões ligadas a discussões sobre a Constituição, sobre interpretação da Constituição Federal. Claro que tem exceções, né, a essa regra, porque tem algumas competências originárias. Por exemplo, julgar ministros de Estado, julgar deputados, que aí é uma competência originária dele, né, não tem outra instância, a única instância é o Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal tem dois tipos de competência. A competência originária, que ele é a única instância, você tem que entrar com aquilo, você tem que entrar direto no Supremo. E tem a competência subsidiária, que vem na sequência ou no crescimento através de recursos dos outros tribunais. Por exemplo, todo processo eu tenho que primeiro... Vamos dar um exemplo aqui, como a gente citou, trabalho. Então, eu tenho um processo trabalhista, eu recorri, não ganhei, então eu vou recorrer. Vai a nível esfera... Primeiro, Tribunal Regional do Trabalho. Depois vai a nível estadual. É isso? Não, vai para o Tribunal Regional e depois para o Tribunal Superior do Trabalho, que é em Brasília. Sim. Então, o regional, Júnior, só para que os telespectadores entendam, o regional se aproxima a um estadual, é uma região que abrange um estado, às vezes mais de um estado. Aqui, na cidade de Campinas, próximo a nós aqui, temos uma peculiaridade assim ímpar, que é o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que abrange o interior do estado de São Paulo. É o único Tribunal Regional do Trabalho que abrange não um estado em si, mas uma parcela do estado, no caso, o interior de São Paulo. Então, o estado de São Paulo, você tem vários telespectadores de outro estado, para entender, o estado de São Paulo ele é o único estado que tem 2 tribunais regionais do trabalho. Um que julga casos da capital e do entorno da capital, e outros que julga casos praticamente de todo o interior do estado, que é o que está situado aqui em Campinas, o único tribunal fora de uma capital. E aí, do trabalho. Se houver recorrer, por exemplo, aí já vou na esfera federal. Isso, do Supremo. Do Tribunal Superior do Trabalho. Só para também lhe esclarecer, na esfera federal, nós só temos um tribunal que nós não chamamos de tribunal que não é de esfera federal, são os tribunais de justiça estaduais. Justiça estadual. Fora dos tribunais de justiça que são estaduais, que lidam com os casos do dia a dia da população, nós temos o quê? Todos os outros tribunais federais, todos os outros. Então, o Tribunal do Trabalho é federal, o Tribunal Federal Comum é federal, a Justiça Federal, a Justiça Eleitoral é federal e a Justiça Militar
tem a federal e tem a estadual, né? Então, a regra é que a grande maioria dos tribunais hoje no país são federais, só que são federais, que são subdivididos em espécies de tribunais comuns, como os tribunais regionais federais, ou especiais, como os tribunais regionais do trabalho, tribunal regional eleitoral, tribunal regional militar, entendeu? É mais ou menos por aí. Então nós temos justiça estadual e justiça federal. A maioria dos tribunais são federais, mas nós temos também o estadual, que, por exemplo, aqui em São Paulo é chamado de Tribunal de Justiça, como hoje na maioria dos estados são chamados de Tribunal de Justiça, do estado, respectivo estado. E onde entra essa questão? Lógico, a gente vai dividir poderes, né? Porque daí tem o poder legislativo, o judiciário, né, e o executivo. Até onde um é superior ao outro? Ou não existe, está tudo na mesma linha? Porque o Superior Tribunal de Justiça está julgando coisas que envolvem o executivo, o legislativo. Vou tentar explicar de uma maneira bem didática, né? A nossa Constituição, no artigo 1º, ela fala que nós nos constituímos em Estado Democrático de Direito. O artigo 1º da Constituição fala que a República Federativa do Brasil se constitui em Estado Democrático de Direito e fala das garantias adicionais ao Estado Democrático de Direito. No artigo 2º, é falado que esse Estado Democrático de Direito pressupõe a existência de 3 poderes no mesmo nível hierárquico, que é o Executivo, Legislativo e Judiciário. Já no artigo 2º fala isso, da Constituição. O Executivo, que administra a máquina estatal, o Legislativo, que produz leis que vão dar a possibilidade do Executivo administrar, e o Judiciário, que julga os conflitos que vêm de eventuais interpretações da legislação ou de descumprimento da legislação. Então, cada um tem uma função bem específica, né? É claro que a própria Constituição, ela estabelece que, às vezes, o Legislativo vai atuar como julgador em casos internos. Como, às vezes, o Judiciário vai determinar que o Legislativo mude alguma situação legal, né? Declarando inconstitucional uma lei, alguma coisa nesse sentido. Mas a função precípua de cada um, ou principal de cada um é: Executivo administra, Legislativo cria a base legal para que ele possa administrar, e o Judiciário corrige os conflitos em decorrência de interpretação de lei ou de descumprimento de lei. Esse é a base para... que eu acho que deu para explicar de uma forma bem didática. Sim, bem didática, né? Tranquilo. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já. Fique com a gente.